Vocês acham que o Danilo tá cavando uma vaguinha de titular na zaga do Flamengo? É difícil essa conta, né? Porque o Léo Ortiz e o Léo Pereira também. Eu acho que é muito jogar a camisa pra cima, sabia? Esses três aí, jogou a camisa pra cima, quem jogar, eu acho que vai estar num nível muito parecido. Algo de ter a experiência, mais experiência europeia. Mas o que significa, Tainá? Curiosamente, eu acho que o Léo Ortiz está um passo à frente dos dois. Eu acho que é Léo Ortiz e mais alguém. Eu acho que o Léo Ortiz... Que não foi contra o Chelsea. Contra o Chelsea, o Léo Ortiz foi pro banco. Tudo bem, mas é que o Felipe falou, né? Eu tava muito na dúvida, pensei ali, acabou que eu botei pelo pé esquerdo. No final, o desempate foi que o Léo Pereira tem pé esquerdo e aí ele tirou o Léo Ortiz. Mas eu acho que o Léo Ortiz tá na frente dos outros dois, mas eu acho que quem jogar, eu acho que é... Flamengo hoje, e é curioso que o Danilo até outro dia, a gente não via muito o Danilo. Até outro dia, a gente considerar o Danilo zagueiro, para muita gente, era uma coisa ruim, né? Era prejudicial. Porque falava assim, esse cara aí, na Juventus, ele nem lateral ele é um zagueiro. Aí, quase como dizendo assim, então hoje a gente vê, mas eu acho que o Flamengo está muito bem servido de zagueiros. O outro é o João Vitor, que é um garoto que acho que até pegando uma cancha com esses três vai evoluindo ali. Então, mas hoje eu acho que o Léo Ortiz é titular. A outra vaga eu acho que tem que ver o que acontece. Quem seria a sua zaga titular? Eu tô muito na linha do Wallace primeiro, viu, Tainá? Acho que tá claro que o Felipe Luiz hoje confia tranquilamente, seguramente nos três. Ele não tem nenhum receio de escalar qualquer um dos três, né, na composição de dupla. Eu acho que o Léo Ortiz tá um passinho à frente mesmo. Eu também acho que o Léo Ortiz aí você pode discutir. Talvez para domingo, e aí por um componente que você citou rapidamente aí, o componente de experiência, de rodagem, né, de ter enfrentamentos contra o Bayern, de ter enfrentamentos desse nível por muito tempo na carreira, talvez eu repetisse a dupla de zaga com o Danilo e com o Léo Ortiz para domingo. Eu acho que ele vai seguir nesse caminho para domingo. Se for escalar a dupla de zaga para o final de semana, eu não escalaria sem o Léo Pereira por uma questão. Não, acho que tudo falou, Jorge, assino, mas o Bayern sofre muito em bola longa nas costas, no famoso costado da zaga, com o Stanisic e com o Tá, né? São zagueiros que não são tão ágeis assim. E o Léo Pereira, que tem essa bola com a perna esquerda muito boa, ele tem a bola longa, o lançamento longo, também como uma capacidade para achar o outro lado. Seja no Gerson, seja pro Plata, que é um jogador mais móvel, em profundidade. Então, eu acho que, para mim, o Léo Pereira... Eu iria de Léo Pereira... Vamos lá, vamos montar minha zaga? Eu iria de Léo Pereira e Léo Ortiz. Porque eu acho que o Léo Ortiz também tem essa capacidade. Então segura o Danilo. De passe quebra-linha, né? Sim. Que vai achar algum costado do lateral ou da zaga. Acho que é o grande diferencial do Léo Ortiz até. Exatamente. E eu acho que isso pode ser muito importante no jogo contra o Bayern de Munique. Só pra passar aqui, o Danilo falando... Nos 3 jogos do Bayern no Mundial, o Stanisic foi zagueiro, né? 2 ao lado do Jonathan Tah e hoje ao lado do Upamecano. Isso. O Danilo falou na saída de campo, pra gente passar pelo Bayern, vamos precisar estar mais uma vez no nosso melhor dia. Como demonstramos, temos total capacidade de passarmos na eliminatória. O Wesley tem pra ideia de jogo, eu iria de Varela, tá? Eu iria pra esse jogo, acho que Varela. Acho que é um lateral mais equilibrado. Eu fiquei na dúvida porque ele foi de Varela hoje. Eu acho que ele vai de Wesley. Eu tu acho que ele vai de Wesley? Eu acho que ele vai de Wesley. Porque a estratégia, porque ela é casada, essa escalação ela é quase casada com a escalação do Gerson pelo lado direito. Porque como o Gerson é um meia pelo lado direito, que ao dominar a bola ele procura pra dentro, ele traz a bola pra dentro, até o gol do Bruno Henrique é uma jogada que ele traz pro meio, o Plata ajeita pro Bruno Henrique finalizar. Então eu acho que alguém precisa ir no corredor. Alguém precisa da amplitude pelo lado direito lá na reta final, na ala, né? Mais à direita possível. Então eu acho que essa é uma escalação casada. Quando ele coloca o Gerson, para ter um pouco mais de posse de bola, ele precisa ter alguém para dar essa dúvida. Para fazer o ponta dos caras voltar, para fazer alguém fechar por ali. Então eu acho que ele vai de Wesley, mas eu acho que o Varela é um lateral mais equilibrado. Não acho que tá errado não, tá? Acho que de Wesley, o Wesley fez um baita jogo contra o Chelsea. Não tem escolha errada, né? Nenhuma das duas. Eu acho até que houve um entendimento legal do Varela com o Wesley no jogo contra o Esperance, no primeiro jogo, nessas ações ofensivas. E
talvez por esse equilíbrio Do Varela com o Gerson. do Varela com o Gerson. Você falou Isso, com o Varela com Wesley. Wesley, não. Do Varela com o Gerson. Ou é Varela ou é Wesley, né? Não dá pra colocar os dois. Eu já tava assim, pô, o Wesley entrou de polo. No primeiro jogo, o Wesley entrou de Não, ponta. tô me O lembrando. Varela jogou tanto de lateral esquerdo também, né? Que a gente fica na dúvida. Mas É não, verdade. foram bem até em algumas ações ofensivas, se entenderam pelo lado direito. O Varela e o Gerson, quando rolava essa aproximação, saíam algumas boas jogadas, especialmente no primeiro tempo. E eu acho que pelo equilíbrio, pelo que o Varela também pode oferecer em termos defensivos, eu acho que tá bem na dúvida. O Felipe é. deve estar nesse momento bem na dúvida para domingo. Eu acho que ele, na cabeça dele, tá o Wesley 100%, porque se você pega os jogos do Bayern, e aí, de novo, eu tô excluindo o jogo com o Auckland City, Sim. se você pega o jogo contra o Boca e o jogo contra o Benfica hoje, o Bayern sofreu demais no corredor esquerdo, né? Perfeito. Quem tem jogado de lateral é o Guerreiro, que como ele não tem o Alphonso Davies, o Guerreiro tá fazendo essa função de lateral esquerdo. O Guerreiro não era lateral esquerdo com sequência assim há muito tempo. O Guerreiro, quando jogava, às vezes de volante pelo lado esquerdo, e quando ele jogou na linha de meia, lá na ponta, né, numa espécie de um meia esquerda ali. E ele tá jogando de lateral. E nesse corredor esquerdo, de Jonathan Tah, que não é um zagueiro rápido, é um zagueiro bom, evoluiu demais na passagem dele com o Xabi Alonso. Mas não é um zagueiro rápido, é um zagueiro pesado. E o Guerreiro fazendo esse corredor, eu acho que ele vai de Wesley para ser o cara de acelerar e acho que ele vai entender como uma espécie de caminho para o Bayern, para o Flamengo contra o Bayern, atacar, acelerar pelo lado esquerdo defensivo do Bayern. Então, acho que para fazer isso, embora o Varela tenha apoiado muito bem nesta Copa do Mundo, eu acho que ele vai de Wesley para atacar esse corredor aí. Ainda mais tendo o Jorginho pra fazer a primeira saída, né? É. Porque você consegue fazer uma saída com 3 ali. Jorginho e Alexandre. E Alexandre, Que ele pode verdade. fazer saída com 3 com lateral. Com Vocês lateral. vocês Porque acham que já contra... vem com o Alexandre? Eu acho que ele Eu vai acho que ele vai com o Alexandre. Porque foi Ayrton Lucas, né, até então, mas por uma questão física. Até por bater de do frente Alexandre. com o Olise, né? É. O Olise, até aqui, ele é o chuteiro de ouro da Copa, né? Porque ele tem 3 gols, tem um montão de gente com 3 gols, mas ele tem 3 gols e 2 assistências. Então, assim, ele tá jogando muito bem. Eu acho que... Pro Ayrton Lucas dar uma complicada, né? Acho que o Ayrton Lucas tá até fazendo uma Copa do Mundo melhor do que eu imaginava, mas você Contra o Chelsea ele foi bem. Mas os 2 jogos eu acho que ele foi relativamente mas é que eu acho bem. que contra o Chelsea você tem um nível de enfrentamento maior ali. E aí eu Sim, acho que é. tendo o Alexandre, até pela segurança que o Alexandre te sim, dá, eu sim. acho que você viria com o Alexandre. E ainda tem um outro ponto O que Alexandre jogou o tempo todo hoje, não? Eu Hoje acho que saiu. sim. Eu acho que sim. Acho que sim também. Saiu? Deixa eu ver. Eu acho que sim. E eu acho que tem um outro ponto que... Não, É- ele saiu é o que sai na reta Saiu final, faltando 8 verdade. minutos para a entrada do Vinha. Saiu Ah, entra o é, Matias entrou Vinha. A gente o falou na Vinha, redação lá. Eu acho que tem um ponto de também, se você consegue fazer, você confunde, né? Se o Alexandre às vezes é o teu terceiro zagueiro na saída e às vezes é o Jorginho, você dá uma confundida em alguns momentos, mas é sempre o Wesley lá. É sempre o Wesley lá na ponta pra você achar passe em profundidade. A gente acabou de falar aqui, né? E já que eu falei do Léo Pereira, é um passe que encaixa, né? Sim, Essa diagonal sim. pelo alto do Léo Pereira, buscando o Wesley nas costas do Rafael Guerreiro, nas costas do Tá. Até por isso que eu acho que vai de Léo Pereira e talvez... Eu acho não, tenho quase certeza que vai de Wesley. Na galera abriu enquete, a produção, mais de 70% foi de Wesley, tá? Boa. Que escalaria o Wesley, né? Não é o que acho que o Felipe Luiz vai fazer. É quem eles escalariam entre Varela e o Wesley. E a grande maioria foi de Wesley aí. Pode botar na tela, então, a escalação de hoje. Producinha, pra gente dar uma olhada no que pode mudar, né? Pra gente entender aqui. O Rossi, titular. Varela, a gente acha que vai ser o Wesley. Léo Ortiz... E aí, estamos aqui, Léo Pereira, Danilo, enfim, não sabemos. Eu acho que ele vai com o Léo Pereira. Tá, e aí, Alexandre. Aí, no meio campo, a gente tem mudanças nas duas primeiras Com certeza. posições ali, né? Pulgar e Jorginho. A gente tem o Jorginho e Jorginho que foi um diferencial absurdo contra o Chelsea. Foi muito jogou muita importante. coisa, tá? Foi muito importante. e o E já tinha ido Pulgar. bem contra os Ferranços também. Aí eu quero... O já Pulgar quero, que hoje estava pendurado, né? já quero falar do E o Arrascaeta. Pulgar é chonado num cartãozinho, a gente Nossa, sabe bem, né? gosta muito. Eu quero falar mais do Arrascaeta daqui a pouco. Aí Luiz Araújo segue, só que troca de lado, né? Isso. Imagino eu. O Pedro e o Cebolinha saem pra vir Plata e Gerson. É isso. Isso. Essas são as mudanças, correto? É o mesmo time. Eu acho que será o mesmo time do que foi contra o Chelsea. Com o o Alexandre. Alexandre no lugar do Ayrton Lucas e a dúvida de Danilo ou Léo Ortiz. Tá.
E aí eu queria falar do Arrascaeta. Não surpreendeu vocês de alguma forma o Arrascaeta hoje começar como titular? Porque a questão de minutagem, ser um cara que sofre, e acho que essa temporada de minutagem do Arrascaeta chama atenção, assim, né? Acho que conseguiram fazer muito bem o controle disso. Sim. E o Arrascaeta tem estado à disposição nos jogos mais importantes, grandes e tal. E ele jogar hoje me surpreendeu de alguma forma um pouquinho, assim. Eu acho que bem móvel também. E eu acho que outra coisa, finalizando de fora da área. 70 minutos. Então, Que eu bastante, acho né? que a tendência é que jogue mais ou menos por aí, talvez contra o próprio Bayern, né? Porque contra o Chelsea ele jogou e saiu no segundo tempo também. Saiu Isso. com 55, se eu não ele tô sai no enganado. segundo tempo. Ele não deve jogar 90 minutos contra o Bayern também, então eu acho que impacta. Eu acho que hoje foi legal da finalização de fora da área. Falaram que ele tava com dor no joelho, né? Tem convivido com dor no joelho. Mas, cara, jogo como esse, cara, pra você ganhar do Bayern, Então, por isso que eu vai pensei... precisar de um cara que nem o Arrascaeta também. Saiu com 10 do segundo tempo. mas contra o por isso que Chelsea. me chama a atenção. Ele sofre com essas Ele já sofria, né? Ano passado, temporada passada. E ele jogar esse jogo já estava decidido. Joga já domingo também, né? mas já estava classificado. Sim. Talvez, Em primeiro. talvez Tendo ele- como base a cautela do Felipe Luiz, por exemplo, para lidar com a recuperação do Pedro, com a minutagem do Pedro, eu não imagino que o Arrascaeta tenha ido a campo com algum risco, numa conversa entre comissão técnica e departamento médico, preparação física. Acho que o Felipe Luiz sentiu a segurança de que, ok, o Arrascaeta tá bem, tá inteiro, e é o que o Wallace disse, você tem um tempo de recuperação, porque o jogo foi da terça e você pega o Bayern domingo. Né? Eu acho que o Mundial que faz o Arrascaeta, eu acho que o Arrascaeta, claro, você vai discutir níveis de enfrentamento e tal, mas eu acho que o Arrascaeta faz um belíssimo Mundial, acho que ele é um dos destaques do Mundial até aqui, hoje 2 finalizações na trave, pecado, aparecendo na área para finalizar, um camisa 10 absolutamente moderno, acho que é um cara que conseguindo estar livre aí de questões físicas, pode ser um diferencial para domingo aí. Pode ter tido alguma conversa do próprio Felipe com o Arrascaeta de entender, você tá bem? Tô à toa, então vou botar você, porque no jogo passado claramente ele foi substituído porque estava mal, né? E é Ele legal. foi capitão, inclusive. É legal a gente tratar assim, né? Ele foi substituído porque ele estava jogando mal, ponto. Tem ali um pouco de característica diferente do Bruno, o Felipe queria uma outra coisa em campo, mas ele estava mal. Então, assim... E o Bruno entrou, mudou o jogo. E o Bruno entrou, mudou o jogo e tudo, então talvez ali uma conversa dos dois, dizer, você tá bem para jogar? Tô, então vou botar você, porque, né, para de repente ele recuperar num jogo que em tese teria menos exigência, e acho que ele jogou bem, foi eleito melhor em campo. Também né? achei. Mas jogou bem, então acho que talvez essa pegada aí de não ficar com o último jogo, um jogo que o Arrascaeta reconhecidamente foi mal, então pode ter tido isso. E hoje, 2 vezes, eu acho que também. Outra coisa contra o Bayern, né? Que a gente. Foi o que você falou, a gente já vai projetando o jogo contra o Bayern, né? Que no final das contas é a notícia, né? É o Flamengo e Bayern. Essa finalização de média distância dele, da entrada da área, eu acho que também pode ser um diferencial. Tudo bem que lá é o Neuer, né? É mais complicado o Neuer, mas eu acho que talvez o Flamengo não vai ter tantas oportunidades. E a trave tem o mesmo tamanho. Né? E a trave tem o mesmo problema tamanho. dele hoje foi a trave. É verdade. Se fosse lá no futebol feminino, eu pedi pra aumentar, diminuir o gol, aumentar o gol, né? Exatamente, aquelas baboseiras que a gente ouve. E eu acho que talvez o Flamengo não vai ter um carrossel de oportunidades de entrar na área do Bayern de Munique tocando, né? Porque é um time que vai se fechar bem também, a proteção ali na área Pressiona com o Kimmich pressiona muito o portador da bola. Então, essa finalização de média a longa distância, acho que serve para o Arrascaeta porque hoje botou 2 bolas na trave, mas vai servir para o Gerson, vai servir talvez até para o Pulgar, vai servir... Pro Jorginho não tem tanto essa característica, mas o Pulgar já finalizou algumas vezes fora da área. O Flamengo vai ter que utilizar isso também. Quem é o principal jogador até aqui, nesses 3 jogos, não do campeonato, né? Do Flamengo especificamente nesse Mundial? Eu acho que até pelo fator novo ali, o Jorginho. Eu assino.